Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Segundo o Ronaldo Giovanelli, Memphis Depay pode renovar com o Corinthians. E Fernando Diniz testa Labiá na vaga de Garro. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Já o rival Corinthians, assim como o Palmeiras, segue trabalhando e o técnico Fernando Diniz fez um teste interessante. Ele vem testando Zaccaria Labiá na vaga de Rodrigo Garro no meio-campo. Garro que é o titular incontestável do Corinthians sob o comando do Diniz, mas não vai poder enfrentar o Remo porque terá de cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. E sem o Garro, Zaccaria Labiá figura como uma possível peça para preencher a lacuna deixada pelo argentino, viu, Michele? Beleza, Bazejo. Bom, então aí, Labiá no lugar do Garro nesse jogo. E sobre o Paulinho, tá certo? E ontem a gente comentou aqui, Alex, você não estava, vou te contar a fofoca. Ontem a gente comentou aqui que 7 atletas do Corinthians podem vão encerrar os contratos aí até o final do ano. Sim. Podem assinar um pré-contrato a partir de agora. Quero saber desses, qual faz mais falta na sua opinião? André Ramalho, o Hugo, não o goleiro, o outro. Lateral. Anrileri, Carrilho, Lingard, Labiá ou Vitinho? Desses aí, qual faz mais falta se assinar um pré-contrato com outra equipe? Acho que para a composição de elenco, o André Ramalho ainda pode ser importante, porque ele é o primeiro reserva da zaga. E o Carrilho, né? O Carrilho é importante. O Lingard e o Zaccaria Labiá aí, eles estão começando agora, até deram uma evoluída, deram uma evoluída nesses últimos tempos, né? Mas ainda não deu para provar se realmente são jogadores para um futuro aí do Corinthians. Aí o Memphis, o Corinthians, qual que é o plano pro Memphis? Calma, o Corinthians está na Copa do Mundo, tá em época de Copa do Mundo. Oi, Renata. Olha, a seleção da Holanda foi eliminada de forma precoce da Copa do Mundo e claro que o torcedor corintiano deve estar se perguntando, e Memphis Depay já voltou a treinar no Corinthians? Olha, Rei, a resposta é que ainda não. O jogador negociou com a diretoria 10 dias aí de folga, de descanso, para aí sim depois se reapresentar no CT Joaquim Grava. E esse retorno antecipado do Memphis é positivo para a diretoria retomar as conversas com o jogador por uma renovação. Hoje já é dia 2 de julho e o vínculo do atleta se encerra no dia 31, está realmente na reta final. O Memphis já tem uma proposta do clube em mãos, com redução salarial, e a diretoria está otimista num desfecho positivo já nos próximos dias. Agora, se a gente tiver que falar sobre a Copa do Mundo do Memphis, é bom destacar aqui que foi bem discreta, né? Ele atuou apenas 70 minutos em 4 jogos, não chegou no auge da forma física, teve que acelerar aí a recuperação de uma lesão na coxa sofrida em março e deu apenas uma assistência. Além do assunto Memphis Depay, a diretoria também precisa ficar de olho em mais 7 atletas, entre eles Jesse Lingard e Zaccaria Labiá. Esses jogadores já podem assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Só que a situação deles é um pouquinho mais tranquila, porque eles têm renovação automática no contrato se baterem metas no final do ano. Então o Corinthians vai deixar para se preocupar com isso só em dezembro. Agora é hora de focar na situação do Memphis Depay e o desfecho positivo pode acontecer já nos próximos dias. Enquanto isso, o Corinthians segue a preparação, treinando aí para o amistoso contra o Cascavel no dia 12 de julho no Paraná. É isso, Renata, volto com você. Muito obrigada, um panorama bem completo aí do que o Corinthians está preparando. Memphis Depay é com você, Ronaldão. E aí, lembra que antes da Copa, você tinha uma informação bem quente de que ele não permaneceria. Pelos moldes do contrato que ele tinha no passado, né? Porque agora ele já baixou pela metade aí, por 50% o salário, pelo que eu fiquei sabendo. Já também comunicou à direção que ele quer estudar novos, como é que fala, acréscimos dentro do salário lá, aqueles bônus. Bônus, ele quer incentivos. Abriu mão de muita coisa para continuar no Corinthians. E ele só não quer abrir mão do lugar da moradia dele, que ele adorou, né? O lugar que ele tá. Mora num hotel, né? 5, 6, 7 estrelas. Então, são coisas que estão sendo feitas pelo... O cara que está tomando conta de tudo isso e ajudando o presidente é o Marcelo Paz. O Marcelo Paz entrou na mente do Memphis para dizer a ele que daqueles moldes não tinha como ele continuar no Corinthians. E hoje eles já planejam alguma coisa assim. O Corinthians não fez, fique bem claro aqui, o Corinthians não fez proposta para ele ainda não.
Eles estão tirando Mas essas arestas. perguntou o que ele poderia abrir mão. Não, o presidente quer contar com ele. Porque vê nele condições fortíssimas, e o Diniz também, de fazer uma grande temporada com o Corinthians. Então, isso já é um lado bom. Agora, e ele já reduziu muito a proposta dele. Então, acho que vai dar samba aí. É mesmo? Eu acho que vai dar então, samba tivemos aí. uma reversão nesse caso. Tivemos, porque ele abaixou mais de 50% de todas as coisas que ele recebia. Agora, o que está pegando, gente, vocês não vão acreditar. Xixi, olha para mim, Lucas de Maiás. Pediram para ele esquecer os 40 milhões. Eu acho difícil eu esquecer, né? O que me impressiona... Se o Alibaba não esqueceu os 40... O que me impressiona é o Corinthians da folga com o Memphis. O Memphis já tá é o único jogador que tem 3 meses de folga. Ele tá recuperando. Ele tá fazendo pré-temporada. Você tá rindo? Ele se O cara que tá poupou no Corinthians machucado. pra ir pra seleção. Agora ele se O poupa na técnico seleção dele já caiu lá, viu? Fez a pré-temporada. E o Corinthians recebeu mesmo proposta de 30 milhões de reais por Dieguinho. O atleta da base teria recusado a possibilidade de se mudar para um clube europeu, informações divulgadas pela ESPN. Antes de gravar esse vídeo, procurei Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, para entender de quem era a proposta e por que a coisa acabou não avançando. O Marcelo Paz me assegurou que em momento algum o Corinthians recebeu proposta ou sondagem pelo Dieguinho, repetindo uma situação de alguns dias atrás, quando se especulou que o Guinegão poderia ir parar num time da Turquia. Chegaram a cravar que o Guinegão tinha proposta boa, que o negócio aconteceria. O Marcelo Paz me assegurou que não existiu proposta para o Corinthians. Talvez uma primeira rodada de conversas com o staff do jogador, tanto no caso do Guinegão quanto do Dieguinho, mas em ambos não houve tratativas com o Timão. Perguntei também para o Marcelo Paz se existe alguma negociação no momento para venda de atletas, até porque o Corinthians busca 25 milhões de euros ou 149 milhões de reais com transferências de jogadores agora na metade do ano. E o que eu ouvi do Marcelo Paz é que não há proposta por nenhum atleta. Breno Bidon na Atalanta, foi uma especulação, não se confirmou nada. Falaram também de André no Fenerbahçe, cheguei a contar para vocês que o empresário recebeu uma sondagem e acabou por aí. Por enquanto, o Corinthians não tem ofertas, a verdade é que o mercado anda bastante gelado. Talvez com o avanço da Copa do Mundo a coisa deu uma esquentada e você vai saber em primeira mão. O Corinthians concluiu mais uma atividade da intertemporada no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira. Assim como nos últimos dias, o técnico Fernando Diniz comandou um trabalho de finalização. O clube também informou que o elenco foi dividido em grupos para um treinamento com diferentes estações. Além das finalizações, os jogadores realizaram exercícios de posse de bola em espaços reduzidos e de controle técnico. A atividade desta quinta-feira contou ainda com a presença de Paulo Victor Gomes, treinador das seleções brasileiras Sub-20 e Sub-23 no CT. O Corinthians volta a entrar em campo oficialmente no dia 23 de julho, diante do Remo, na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Antes, a equipe de Diniz disputa um amistoso diante do Cascavel, em 12 de julho em Cascavel.